Graça e paz, rediados, jovens do Avivamento, estamos aqui no segundo episódio do Atos Cash. Sejam bem-vindos, sintam-se à vontade, compartilhe, comente, fale o que você quiser, curiosidades, perguntas, que vai ser uma noite abençoada. Desde já agradecemos a sua participação, um beijo no coração e vamos nessa. Hoje, é claro, um convidado muito especial. Você não acredita, mas você vai acreditar agora de verdade. Quem está aqui conosco, calma que não é trava-língua. Não é trava-língua. Está conosco Aimee e Ian é um trava-língua. Nossos convidados de honra aqui para esse podcast, é claro. Pode dar umas boas-vindas aí, falem. Dê suas boas-vindas ao público que está assistindo agora. Gratidão, é um grande prazer estar aqui com a Débora Timóteo, um grande prazer mesmo. E me sinto muito honrada. A gente apresentou também um podcast por um tempo, mas é muito esquisito ser o entrevistado, gente. É muito diferente. Nossa primeira experiência, né, amor? Acho que como entrevistados de podcast, eu tô muito honrada que é aqui no de vocês. Que Deus abençoe muito e que venham muitos mais episódios. Amém. Gratidão pelo convite, é uma honra estar aqui. Gratidão a vocês que estão aqui assistindo. Espero que sejam bastante edificados, que nós possamos de alguma forma contribuir com aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, no meio da igreja, né? E na vida de cada um que possa estar assistindo aqui daqui a pouquinho ou que vão assistir os cortes depois. Amém. Então vamos começar, sem mais delongas, para animar, é claro, conhecer um pouco mais sobre vocês, né? Uma pergunta simples, quem é Aimee? Ai, meu Deus, gente, não sei, é um monte de coisa. Um monte de coisa, assim, mas eu acredito que, se for falar da essência, porque tem várias coisas que eu faço, né? A parte ministerial, a parte empresarial, a parte familiar. Mas em tudo eu tento carregar mesmo a minha essência, que é o meu relacionamento com Deus, minha comunhão com Ele, minhas experiências que eu tive com Deus ainda na minha adolescência e que foram amadurecendo ao longo da minha jornada. Então isso tudo eu carrego em qualquer papel, digamos assim, que eu estiver exercendo. Então acho que essa sou eu, alguém que está muito disposta a sempre estar aprendendo coisas novas, desenvolvendo novos projetos. E é isso. E você? E você, quem é? Eu entrevistando, né? Eu sou homem. Que bom, né? Casado com essa mulher linda. Eu sou um homem que foi alcançado pelo amor de Deus, né? Hoje e eternamente serei grato pelo que Deus fez, através do Espírito Santo, um dia me convencendo, me trazendo de longe para perto. E essa experiência, ela me marcou ao ponto de continuar me marcando até hoje, fazendo de mim uma pessoa grata pelo dom da vida, grato pelas infinitas misericórdias que Deus renova todos os dias na nossa vida. Sou grato pela mulher que Deus me deu, restituiu, restaurou essa área na minha vida, me deu uma filha. Era o meu sonho, desde pequeno eu sempre quis ser pai, Deus me deu uma filha linda. Perfeito. Eu nunca me imaginei viver no ministério, 100% ministerialmente, nunca imaginei que um dia eu iria falar que eu seria pastor, né? Falava mal de pastor. Falava mal de pastor, Deus me tirou de um lugar falava bem... o quê? Era ladrão. O pastor era ladrão. Eu falava o que todo mundo que ouve de fora, que nunca teve dentro de uma igreja, eu falava, enfim. Não todo mundo generalizando, mas assim... Que a maioria, né? A maioria. E eu louvo a Deus porque essa é a minha história. E isso acho que acaba que me conecta com as pessoas que não cresceram dentro do ministério, que não nasceram num berço. Hoje eu valorizo, eu falo assim, queria eu ter nascido num lar cristão, queria eu ter participado de escola dominical. Nossa, como seria mais fácil minha vida? Como eu teria errado muito menos? É um privilégio. Mas meus pais foram incutindo, né, sementes do evangelho, aos poucos, nos momentos de dificuldade que a minha família foi passando. Mas já me estendi demais, né, pra falar quem eu sou. Não, está ótimo. E hoje tô aqui.
Não sou de Manaus, mas amo essa terra como se tivesse nascido aqui. Tenho ciúmes dessa terra. Acho ciúme. Não aceito ninguém falar mal, só a gente que é daqui. Me incluo como manauara já, tô aqui há 6 anos. O tempo que a gente tem de casado. 6 anos. E qual é a comida preferida? Tambaqui, com certeza. Não, Meu tambaqui não sai mais daqui. Aí, ó. Tucumã. Ele não ama, troco ele por come nada. tudo. Sinto falta. Açaí, pão tucumã, queijo coalho. Tudo que é bem de Manaus, bem manauara, ele come tudo. Eu não sou. É Manauara já. É Manauara, já já tá de de casa, correr. já tá de casa. Acho Às que vezes esse quando sou ele eu. solta um porta, aí vocês vão saber. Por quê? Porque... Acho que respondeu? Respondeu. Sim, respondeu? Respondeu. Acho que podia falar mais um pouquinho, não? Vamos lá. Vamos falar sobre jovens. Vocês trabalham com jovens, Sim. rede de jovens. Eu há vi 6 lá. anos. Como é o nome? É o Mega Jovem. Mega Jovem. Eu vi o nome e falei, gente, que nome muito legal. Mano, foi muito criativo. Eu achei mó da hora. Sério? Eu achei mó da hora. Muito bom. Porque eu A vi gente Mega já- Reino, Mega Jovem. Mega Perfeito. Reino. Tipo, Muito combinou. óbvio, muito É óbvio. muito óbvio. A gente diz que a gente se apaixonou pelo Rony Creyson, né? Porque assim, é um nome... Vai que tem algum Rony Creyson Desculpa, assistindo. Rony Creyson, seu nome é lindo. Mas a gente... O nome da igreja é Mega Reino. Sim. E a gente... E o Mega Jovem, quem deu esse nome foi a minha mãe, quando ela era líder dos jovens. Há muitos anos atrás, né? Mais de 10 anos atrás. E aí, quando a gente assumiu, até um tempo atrás, a gente tava de todo jeito tentando trazer um nome diferente, sei lá, um Fire, Power, não sei, algum nome assim, diferenciado. Mas, gente, a gente se apaixonou pelo Rony Creyson e não conseguimos não conseguiu trocar. desapegar. E a gente tem um carinho A gente tem um enorme pelo carinho. nome. E já que teve o Mega Reino, Mega Jovem e o porquê o ChabaCast? Boa pergunta. Nossa, vai, amor. Vai Por que não você. foi Mega Cast? Né? Tinha que seguir, não, tinha não. que seguir. Porque tem Mega Timóteo, Kids também. Eu vi Mega Kids. Mega Baby, né? Ótimo, Tudo arrasou. mega. Explica, amor. O que aconteceu? Bom, o primeiro ponto era isso, é porque eu acho que tudo fica muito óbvio, né? Mas a proposta do ChabaCast, inclusive nós estamos retomando, né? A gente tirou férias, acho que daqui a pouquinho a gente volta já, próxima semana, na outra, Férias quem de sabe? 3 meses. Mas a proposta do ChabaCast era estar um pouco desvinculada mesmo da igreja, né? E o nome Chaba vem de 2 pontos, né? Um de Shabat, que é o Shabat ao guardar o sábado, né? Sim. E Chaba também de Shabar no... Xarabassureca. ChabaCast, seja, Shaycast. É o poder do Espírito Santo e ao mesmo tempo o valor da raiz da palavra, enfim. Aí ficou. E a logozinha é tipo como se fosse aqui, né, amor? Um microfone. Né? Mas ele é um pãozinho. Só que ele parece um pão e pãozinho. uma taça. E E a taça do vinho. E aí, É o por causa Shabat. do Shabat, É, do exatamente. Shabat, A exato. gente gosta muito do Shabat. A gente comemora, inclusive. Vocês são casais que combinam muito. Tu Ah, acha? obrigado. Gente, obrigado. sério, vocês são muito bonitos. Casal muito Ai, bonito. Obrigado. Poxa, vamos voltar mais vezes aqui. Dizem que, às vezes, parece que a gente é irmão. Sim. A É minha verdade. também, ela é muito parecida com a gente. É. Uma figura. Deve estar assistindo a gente. Beijo, filha. Te amo. Vem pra cá, né? Tá, então vamos lá. Vamos pôr. Eu já ia batendo na mesa. Vamos lá pros assuntos Israel aqui. pira. Entendi pra quem foi o recado, Israel. Na outra eu bati, mas ele não me brigou, ele brigou com a outra pessoa. Então vamos lá, vamos falar de jovens. Vocês são líderes de rede de jovens, nós Sim. trabalhamos com jovens. A Débora trabalha com jovens na mídia, eu trabalho com jovens na dança, no teatro, no Ai, Parque que 10, tudo. Legal. junto com a Alicia. Ai, que tudo, que legal. E os jovens têm muitos desafios hoje em dia. Sim. E falando nesses desafios, hoje a nossa sociedade está sendo muito moderna. Tecnologia, tudo pode, não tem nada a ver. Né? Usam muito isso para, não sei se querer alimentar o próprio eu ali, tentar ser mais confortável, o evangelho mais confortável. Né? E dentro disso, gostaria de perguntar aqui, qual é o maior desafio que o jovem cristão está tendo nesses tempos modernos, se considera um jovem moderno? Né? Qual é o maior desafio que ele tem para conseguir viver de fato o evangelho e não adotar os padrões do mundo? Porque hoje isso que não tem muita coisa, nada a ver. Tudo pode, tudo, ninguém vai me brigar. É o correto, eu acho que é esse momento. Qual é o maior desafio que os jovens estão tendo hoje em dia? Vocês acham? Olha, eu posso incluir jovem e adolescente? Sim, sim. Sim. Hoje
a área que nós trabalhamos, né? Com jovem e adolescente. Mais com o jovem. E aí tem líderes, pessoas que trabalham com a gente que estão mais inseridos com os adolescentes, mas a gente hoje trabalha com eles juntos, né? E assim, uma coisa que eu acho lindo hoje de trabalhar com jovem é que, diferente de gerações passadas, o trabalhar com jovem pro líder, para quem lidera jovem, era meio que um castigo, né? Assim, você vai trabalhar lá com os jovens, era como se fosse uma punição, né? Ninguém queria trabalhar com os jovens. Os nossos pais pegaram muito essa, né? Essa cultura, né? De que o jovem e igreja não combina, mas é isso que é engraçado, quando a gente olha para a cultura judaica, é diferente, porque existe essa integração das gerações sempre presente em todos os eventos. Não tem um evento para jovem, um evento para criança, não. É tudo junto o tempo todo. É muito lindo. É lindo de ver e ao mesmo tempo existe muita sabedoria nisso, porque o jovem de hoje é a igreja madura de amanhã, a criança de hoje é a igreja do futuro, né? Então, ou seja, excluir os jovens né, pela parte da igreja ou da liderança é tolice. Ou até menosprezar, né? Ou achar que é assim, é jovem. Eles não sabem o que quer, enfim, ou quem sabe lá na frente eles vão ter uma experiência, né? Enfim. E não, vai ficar cada vez mais difícil você né, esperar que ele tenha uma experiência para querer vir. E assim, o que hoje é muito lindo também é ver jovens que antes, né, nessas gerações que eu tô falando, gerações passadas, que vinham como punição para a igreja, né, os pais obrigavam o jovem a vir e geralmente ele dormia, não queria se envolver, enfim, era algo pesado. Hoje não, hoje parte muitas vezes de livre e espontânea vontade dos jovens, dos adolescentes em quererem estar na igreja. E aí é uma área assim que pra gente, se tem algo que eu acho, e vocês que trabalham com jovens, acredito que já devem ter passado por isso, se tem algo pra gente que é um desafio que corta o nosso coração, é ver um pai ou uma mãe punindo o filho e não deixar ele ir pra igreja. Sim. Não sei se vocês já viveram experiências. Recente já tive. Uau. Nossa, corta pra o coração. mim eu falo, cara, meu Deus. E a gente tem muitos jovens lá que são ou os primeiros, a primeira pessoa a aceitar Jesus na família. E realmente é um desafio muito grande, né? E o que a gente mais ouve é assim, poxa, quando eu tava lá chegando 3 horas da manhã, bebaço, não tinha problema. Não tinha problema, mas agora porque eu chego mais tarde, porque eu tava na igreja, levo esporro. Então, assim, a gente vê que é uma questão mesmo espiritual. Então, tem que ter muita sabedoria mesmo pra como não gerar no coração daquele jovem uma raiva, né, dos pais, mas realmente entender que é uma luta espiritual mesmo, e entrar nessa brecha. Quando o Ian, ele foi, por muito tempo, a pessoa mais envolvida, né, amor, na igreja, da sua família, então ele tem bastante experiência, assim. Eu, filha de pastor, né? Então, nunca tive que passar por isso, mas é a realidade de muita gente. Então, assim, e a gente fica muito feliz de ver que tem uma geração aí muito comprometida. Muito mesmo. Tem uma galera aí muito comprometida e tem pessoas que elas estão engatilhadas para ter uma experiência com Deus. Ela tá ali num caminho de... Porque, assim, hoje, como tudo é muito acessível, a gente tem fácil acesso a todas as coisas, fica às vezes até, como é que eu posso falar, É isso mesmo. Exatamente. Não, mas eu vou concluir. Gente, eu me perdi. Eu me distraí com aquele passarinho do Twitter. Ai, eu não posso. Tem que olhar pra um ponto fixo. Tá louca, né? Distraída. Não, mas eu tava falando do... Eu até esqueci que que tem muita gente pronta para ter uma experiência com Deus, né? Hoje, como é tudo muito acessível, para um jovem chegar ao ponto de, cara, eu já conquistei tudo que eu queria na minha vida. Uma estabilidade financeira, tô na faculdade que eu gosto, sei lá, tenho um relacionamento, mas tudo isso não tá me trazendo felicidade, né? Então, tem muita gente aí que tá pronta para receber a palavra de Deus, tá pronta para ter uma experiência com Deus,
mas ainda não foi despertado nisso. Então a gente precisa continuar orando, clamando a Deus por essas pessoas, para que elas, de alguma forma, tenham alguém para ser uma pessoa-chave na vida dessa pessoa e que, através dessa pessoa, ela tenha uma experiência com Deus. É uma conexão, um amigo, uma palavra na internet, alguma coisa que vai ser uma chave na vida espiritual daquela pessoa, que foi o que aconteceu com você, né, amor? Sim. Foi a minha história, né? E por outro lado, também tem o jovem que hoje tem todos os motivos pra andar longe porque deu tudo errado. E nesse lugar também ser o lugar onde ele vai encontrar o Senhor, né? Sim. Como alívio, enfim. Agora sim, respondendo a pergunta na parte do jovem que tá dentro, mas ele tá com dificuldade de viver o evangelho na essência, né? E não talvez o evangelho que foi apresentado para ele como um evangelho de facilidade, ou um evangelho onde tudo pode, ou seja, através de um uso exagerado talvez da graça, né? Eu louvo a Deus por igrejas que pregam hoje um evangelho onde Jesus veio como aquele que veio quase que contra o seu pai retrógrado, sabe? Eu louvo a Deus porque tem essa igreja hoje e que talvez porque apresentou um Jesus extremamente romantizado, essa é a verdade, um Jesus que até se confunde com um ator de Hollywood, um dorameiro, quem sabe, né? Ah, eu amo. Alcançou esse jovem, alcançou esse adolescente, né? Por conta desse romantismo, e esse jovem ele foi pra dentro da igreja, né? Mas talvez foi apresentado um evangelho que tá, como eu falei, tá um pouco distorcido talvez, mas ele tá dentro da igreja. E ele tá no melhor lugar para ele começar a trazer alinhamento, né? E aí é onde os nada a ver, né? Então, né, aquele que apresenta num relacionamento de pai com filho ou de marido e mulher, onde é tudo muito romantizado, tem muito nada a ver. Ah, tudo bem eu usar isso, tudo bem eu falar aquilo, tudo bem eu... Enfim. E o evangelho, ele não é assim. Ele é sim, sim, não, não. Tem coisas que não tá tudo bem e tem coisas que sim, ok, né? Mas precisa trazer esse equilíbrio. Não sei se respondeu a pergunta. Só pegando o seu gancho, amor, eu já tive essa experiência, né, na minha jornada com Deus, de ter coisas que eu, acho que isso daqui tudo bem, acho que nada a ver eu fazer isso aqui. E eu não tô falando de coisas há muito tempo atrás, não, gente. Eu falo de coisa assim, até um pouco recente, entendeu? E aí que o Espírito Santo falou assim, então se tá tudo bem pra você, então me entrega isso. Então se tá tudo bem pra você, se não tem problema, então entrega isso pra mim. Então, assim, realmente a sensibilidade ao Espírito Santo, ela é muito chave na vida de uma pessoa que quer construir uma jornada em Deus, né? Uma jornada não perfeita, porque todos nós temos defeitos, erros, mas uma jornada onde a gente tá ali se esforçando para agradar a Deus. Então, é muito importante essa sensibilidade mesmo. Pegando o gancho do jovem que tu falou, uma vez eu vi uma missionária falando, não lembro o nome dela, mas ela disse assim, uma igreja sem jovem é uma igreja sem futuro. E criança também. Criança também. Sim. Isso aí, eu tava assistindo com a minha esposa e eu olhei e fiquei pensando, uma coisa tão simples, mas sabe, me chocou. Mas é verdade. E hoje em dia muita gente não quer trabalhar com jovens e principalmente com as crianças. Sim. Estão esquecendo muitas crianças também. Como fazer com os jovens, estão fazendo com as crianças hoje em dia. Ai, que legal. É verdade. Isso é um futuro. Achei que tu tava falando do podcast. Vocês iam fazer um podcast de criança. Olha, tá vendo? Eu já... Mas eu falei, que legal. Não, tem gente que assim como não gosta de trabalhar com jovens, jovens, depois vai dar... Eu entendi. Hoje em dia tá caindo para as crianças. Tipo, não querem trabalhar com crianças. Sim. Na Coreia do Sul, eu tenho alguns amigos que sempre estão indo pra lá, né? Que tem ali uma conexão lá com a igreja do David Jong-soo. E sempre estão indo pra lá. Tem outras igrejas, é referência lá. E eles falam que lá as igrejas são muito... com uma idade muito avançada, né? Então, assim, jovens lá, movimento jovem lá é muito comparado
os movimentos, tanto de oração, quanto de pessoas mesmo, tendo experiências com Deus, da geração anterior é muito maior do que dessa geração. Então, hoje, esse é o maior desafio da igreja lá. É realmente apresentar, e aí a gente tá falando dos doramas, né? E aí faz muito sentido, o dorama explodiu no... Sim. Até minha filha tem 1 ano e meio, ela faz o coração coreano. Ela faz, então assim, realmente, imagina pra eles que estão lá vivendo aquilo, né? Então, realmente, precisa ser uma preocupação da nossa geração, investir nos nossos amigos, nos jovens em geral, e também investir nas crianças. Muito Total. importante Muito investir importante. nas crianças. Isso é algo que a gente conversou muito, né, amor? Deus tocou muito no seu coração Sim. pra tá engajando as crianças nisso. E tá aí, 2 áreas, né? Hoje, trabalhar com jovens e adolescentes, eu sempre fui um jovem velho. Eu também. Uhum. Mas eu mais ainda, eu não gostava. Eu sempre me relacionei com pessoas mais velhas. Sempre comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos. Então, assim, eu não que eu não tive minha fase de adolescência, tive. Mas eu sempre me relacionei com pessoas mais velhas, sabe? E quando eu cheguei na igreja, tive muita dificuldade de me relacionar com os rapazes da minha idade, então não me relacionava. E quando eu fui pra Florianópolis, acho que depois a gente pode falar um pouquinho, né, também, Sim. sobre... E aí lá que Deus começou a trabalhar isso em mim. E antes de vir pra Manaus, que Deus me falou algumas áreas que eu iria trabalhar. E aí eu me abri pra trabalhar com jovem e adolescente. Mas eu nunca tive linguagem pra lidar com jovem e adolescente. Tanto que assim, né, adolescente, a gente tem hoje pessoas que estão com a gente que tem uma linguagem muito do adolescente. Pra gente é um esforço, assim, muitas Nossa, vezes, sim, acho ter a que sim. linguagem do adolescente. Eu esqueci, né, que eu fui adolescente um dia. Mas hoje, enfim, até porque muda, né? O adolescente de hoje já é outra parada. Mas eu amo o adolescente, eu amo essa geração, mesmo não tendo a linguagem. E com criança também, eu nunca tive facilidade com criança. O meu irmão, ele não é pai hoje, meu irmão ele é mais velho do que eu, ele não é pai, mas ele sempre teve um jeito com criança. Sabe aquelas pessoas assim, que as crianças colam naquela pessoa assim? Sim. Um beijo a todas as crianças do Parque 10. São as únicas que fazem pagar mico em cima do altar. Dia das crianças, é peça. Beijo pra vocês. Ai, que bonitinho. E... Só ela mesmo. Mas de um tempo pra cá, Deus começou a colocar também um amor pelas crianças, pelo ministério infantil muito grande, por conta da responsabilidade que nós como igreja temos com as crianças, né? Elas são muito atacadas, elas são muito... Gente, hoje, assim, agora tendo a Mia, nossos olhos... Deus começou a falar comigo isso antes de ter a Mia. Mas hoje, com a Mia, a gente vê uma realidade que, assim, não dá pra deixar ela na frente de uma televisão... Sem estar monitorando. Sem estar monitorando. Sim. Primeiro, assim, ela assiste muito pouco, a gente controla bem, mas ainda assim, tá cheio hoje de desenho com mensagem subliminar e nem só subliminar, assim, escrachado. Mas é muito, Muito, gente. muito. Vocês não têm noção. É assustador. Então, e assim, eu não sei vocês, mas eu tenho marcas de infância que com 2 anos que eu lembro. Se eu fechar o olho, eu consigo lembrar dessas marcas, né? Que aconteceram na minha vida. Então, assim, e que até hoje são coisas que a gente tem que estar o tempo todo, assim, voltando para quem eu sou em Deus, né, para resolver essa marca que foi gerada na infância. Então a gente tem alguém aí que não brinca com as crianças, que investe pesado, né, em conseguir macular elas ainda na formação. E a gente como igreja não dá para ser muito manso, tem que ser até sagaz, né? Tem que ser. Eu não sei se foi um Reels, uma coisa algo que eu vi, né? De uma mulher dando uma estratégia de como se infiltrar dentro das escolas. Foi, na época de política, tava bombando esse vídeo. Eu não sei se ela era, enfim, de que religião que era ela, mas ensinando como se infiltrar dentro de uma sala do ministério infantil. Porque realmente tem muita necessidade. Toda a igreja, né? Toda a igreja tem muita necessidade de monitores, né? Segurança. Pessoas. Tia da salinha, ninguém quer ficar lá na salinha com a criança no zumbi no teu ouvido, em vez de estar lá no ar-condicionado, sentadinho, assistindo a palavra, exatamente.
Então, isso também despertou muito a gente. É. E graças a Deus despertou muito a igreja. Então, a igreja ela precisa saber que esse risco da gente perder as nossas crianças é muito real. Porque elas estão ali, têm acesso à internet. Gente, a Mia, eu vou usar de novo ela de exemplo, porque ela não tem nem 2 anos e ela sabe passar vídeo no YouTube. E como o Ian falou, ela não é uma criança que fica muito com telas, Sim. né? A gente tenta evitar Controlado, é. o máximo possível, mas ela já tem, porque ele é muito instintivo, né? O nosso celular, principalmente o touchscreen, ele é muito Sim. instintivo. Então, ela já segura, ela já sabe que ela tem que segurar assim, que ela não pode segurar aqui na tela, ela já sabe que quando ela tá no YouTube, ela passa pra cima e escolhe os vídeos. É chocante, gente. É chocante. Então, é muito louco. Então, realmente, assim, vale muito a pena a gente ter um olhar mesmo pelas crianças e investir nelas. Eu gostei muito da ideia do podcast Kids, ó. O Mega Kids. Achei uma boa. Atos Kids, já pensou? Atos Kids. Só tem artista lá. A próxima pergunta é: o que mais influencia hoje esse jovem a querer ser esse jovem cristão, secularizado às amizades fora da igreja? Os pregadores da internet ou até mesmo aquelas amizades dentro da igreja? Desculpa, repete. É que eu falei muito rápido. Vai, Pera, fala vou de falar novo, de porque novo. eu não vou olhar pra aquele passarinho ali. Tá me distraindo. A pergunta fala, o que mais influencia hoje esse jovem a querer ser esse jovem cristão, Os jovens a quererem sim. ser. Aham. secularizado às amizades fora da igreja? E os pregadores da internet, ou até mesmo aquelas amizades dentro da igreja. Quem mais tá influenciando eles, né? É o que tá mais influenciando. A ser esse jovem mais nada a ver. Tipo, se são as amizades da igreja, se são alguns pregadores da internet que eles vêm por aí. Nossa, gente. Que O influencia. que tá mais influenciando eles hoje em dia? Eu achei que era algo só... Nossa, assim, né? Não, mas eu já sabia no, que, amor, no que isso sentido é... de... a gente orienta, sabe? Vamos lá, Você tem um pastor, né? Esse pastor, ele paga um preço pela sua vida, ele ora por você, é ele que tá junto, é ele que conhece a sua história, é ele que muitas vezes conhece a história da sua família, enfim. Enfim, ele é a melhor pessoa pra te ensinar. Ele sabe o melhor alimento que ele deve te dar. Ele sabe a hora que precisa de uma poda. Ele sabe, Exatamente. né? O pregador da internet, ele tem uma palavra muito boa. Ele tem uma palavra que muitas vezes é a palavra que a gente quer ouvir, mas não é talvez a palavra que a gente precisa ouvir, né? Então é muito fácil de eu só querer ouvir o pregador online. Porque primeiro... E olha que a gente é pregador da internet. É um Reels... só que assim, a gente prega pra internet pra alcançar a pessoa que não é crente. Sim. Entendeu? Esse é o objetivo. Exatamente. Essa é a real. Porque tem que estar lá. tem que estar lá. Tem Se que tá eu não lá. estiver lá, todos os outros estão. Tem um monte Todos de os gente outros, todos os que... outros que eu digo no sentido de nem só pastor, né? Hoje enfim, você rola um feed. Isso quer dizer, tem um monte de gente que não tem condição nenhuma de dar uma opinião sobre, sei lá, sexo, por exemplo. Mas está lá. Está lá, está Entendeu? falando, está influenciando. Está lá, falando as merdas dele, mas está lá. Sim. Então, a gente que tem valores e princípios consolidados, por exemplo, vou usar nessa área da sexualidade, sexo, enfim. A gente também tem que estar falando sobre isso. Né? Então, assim, quando a gente fala, né, amor, que a gente só beijou no altar mesmo. E ele fez um voto com Deus um pouco além. Que ele não me deu nem um beijo, nem na bochecha, nem na mão, nem nada. Só mesmo no altar. E foi muito constrangedor. Mas foi uma bênção, né, amor? Porque se a gente não tivesse feito esse propósito... Eu tive que ser sincero comigo mesmo, gente. Não adianta eu achar que eu vou ser forte, que eu vou aguentar a bronca. Não aguenta. Eu sei de onde Deus me tirou, então... Não aguenta.
Se eu não tivesse sido radical, com certeza a gente teria caído no meio do percurso. Então, quem tem hoje essas experiências, que fez propósitos, ou uma pessoa tá que tem um desejo de fazer Sim. um propósito, é solteiro e você tá querendo fazer um propósito com Deus, tem que falar. Tem que estar na internet falando, tem que estar com seus amigos compartilhando isso, tem que deixar a vergonha de lado e colocar a cara a tapa mesmo, porque a galera que tá aí pra todo mundo ver não tem vergonha. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente, ser bem sincera pra vocês, pra gente é muito confortável seguir a nossa vida, seguir os nossos projetos, tá lá na nossa igreja, fechado. Pra gente é um desafio. Se não fosse uma moça lá da igreja, que é da mídia, a Yasmin, beijo Yasmin, ela que começou a filmar as minhas pregações, legendar e colocar como... Reels, né? Reels, como é que é o nome? Quando você compartilha a postagem, collab, isso. Ela começou a fazer collab das minhas pregações no dela e eu só aceitava. Mas eu mesmo não tinha esse desejo. Eu até achava, tipo assim, nossa, vai parecer que eu tô querendo aparecer, vai parecer que eu tô querendo promover, me promover, e eu não queria isso. Mas hoje eu entendo que eu preciso falar, né? Eu preciso... Sim. Inclusive, eu ainda acho que eu falo pouco, eu tenho que falar mais. Então... Porque tem gente que está sendo bombardeado por opiniões e por ideias de todos os lados, né? Então, você vê aí, sei lá, 10 dicas pra namorar com aquele menino que tu tá querendo. 10 dicas pra casar logo, em um ano, né? Então, tem um monte de gente aí dando dica adoidada. Você vai ver, a pessoa não tem experiência nenhuma. Pegar a melhor garota de não sei da onde. Pô, arrasta pra cima. Exatamente. Então, a gente que tem a luz, tem a sexualidade à luz da palavra, que tem o relacionamento à luz da palavra, como você casar bem casado, né? Eu conheço a tua esposa, um beijo enorme. Uma mulher de Deus. Sim. Então, a gente que tem essa luz, digamos assim, a gente tem que falar mesmo. Então, achei a ideia do podcast maravilhoso. Atuscast que bombe muito. Amém. Porque precisa mesmo ser falado em tempo, fora de tempo. A verdade precisa ser compartilhada e falada e não pode ter vergonha mesmo. Já que todo mundo tá falando de tudo aí, todos os assuntos, vamos falar de política, então. Bora, mano. Ai, Senhor. Vou dividir aqui ela em algumas etapas, por exemplo, política na igreja. O que vocês acham sobre política na igreja? Eu acho que tem que ser falado. Pode falar. Pode falar. Política... Misael, calma, Misael. Eu dividi ela nessa primeira parte. Ela tá até de fone ali. Tá ouvindo o quê, Misael? Tá ouvindo a gente. Ai, amor. Achei que ele tava ouvindo um reggae ali. Tem que ser falado, gente. É muito importante, justamente pelo que a gente tá falando aqui. Sim. Se a gente não falar, tem muita gente que fala e fala um monte de besteira. A igreja, por muito tempo, aceitou, calada, que esse assunto não se misturava. Que esse assunto é muito polêmico, é um Fugiu assunto de... sujo. É um tabu, é melhor não tocar, entendeu? Como vários outros assuntos que a igreja deixou de falar e que são de suma importância. Hoje já não é tanto, mas há uns anos atrás, o próprio falar sobre sexo na igreja era um tabu enorme. Nossa, Né? Então, o que mais, amor, que falar na igreja era... Falar da volta de Jesus, teve muita igreja que parou de falar sobre isso. Né? Há muitos anos, Jesus vai... Muitos profetas começaram a falar, Jesus vai voltar tal dia. Jesus vai voltar tal dia. Não voltava. Não voltava. Vamos parar de Quer falar saber? disso. Vamos parar de falar disso, né? Então, assim, sobre profecia, ministério profético, teve gente que parou, porque muita gente começou a entregar a profetada. Vai ficar grávida em um ano. Não Aí ficou. não ia, mulher Vai casar com grávida, fulano saia de da tal. igreja. Casou com outro. Não fala sobre isso. Né? Ou seja, assuntos que são, assim, de suma importância pararam de ser falados porque, mais era muito fácil, delicado, é delicado, né? Uhum. Então, falar sobre drogas, falar sobre sexualidade, enfim, coisas que tá aí no cotidiano de todo mundo. Dinheiro, falar sobre Finanças, dinheiro. exatamente, né? Mas não tem lugar melhor, né, amor? Não pra tem, gente pra mim, aprender sobre tudo isso. Esse é o grande sucesso da comunidade judaica, por exemplo. Não tem o que eles não falem,
né? Então eles falam, eles ensinam, as crianças estão ali, os jovens estão ali, tá todo mundo junto. Você vai, por exemplo, para Israel, né? Quem não foi, um dia vai em nome de Jesus, porque é uma experiência maravilhosa. Tu já foi? Já, Ai, batizei que lá. tudo. Ai, que lindo! Então, no muro, né? A gente brinca que se a gente fosse morar em Israel, a gente ia abrir uma oficina de carrinho de bebê. Porque, O que tem gente, É muito mãe, carrinho de bebê. muito. Muito E carrinho de bebê. toda aquela escadaria toda, mas esses Nossa, carrinhos devem sim, quebrar. Deve dar um problema, a gente conserta. Ó, pega a dica aí, hein? Se você quer abrir um negócio fora do Brasil, gosta de Israel. Dá dinheiro. A oficina de carrinho de carrinho bebê, do lado do muro. Depois você me dá meus 10%. Mas, por quê? Porque as crianças estão lá. E assim, não é um horário assim, digamos, infantil. É Não, 2 é da manhã, 3 da toda manhã. hora. A galera tá lá Sim, com os filhos, sim. os jovens, e tá todo mundo lá. E quem tem que casar e já encontra o marido lá no muro, entendeu? Então é tudo muito assim, todo mundo junto, todo mundo ali bebendo daquela fonte, já vai aprendendo sobre negócios, já vai aprendendo sobre casamento. Então, essa liberdade é muito importante. E muitas vezes o jovem, ele não tem isso em casa. Nossa. Então, qual é a comunidade onde ele vai aprender como viver? A igreja. Qual é o lugar onde ele vai aprender os padrões para achar uma esposa, um marido? Na igreja, né? Quais os padrões para ele ser um empresário de sucesso, né? Que ele não precisa fazer mutretagem para prosperar, né? É na igreja. Então, assim, Com política não deve ser diferente. exatamente. Então, Né? a gente... Agora, hoje, Mas a gente assim- tenta ter muito mais sabedoria, né, amor? Mas assim, ao mesmo tempo, isso não é algo só que a igreja fechou. Eu, por exemplo, eu não tinha... como eu falei, eu vim me converter com 25 anos, entendeu? Muito antes, na minha adolescência, dentro do colégio, eu já escutava uma frase que dizia assim: não se discute futebol, religião e política, Eu ouvia também. né? Ou seja, eu até fiz uma série sobre isso, de pregações. Porque justamente são 3 áreas que você aprendeu assim, cara, não... Se você não quer ter desavença com ninguém, se você não quer ter... criar um Desgaste, desgaste, cara, não discute esses 3 assuntos que tá tudo certo. Você vai... E aí, Vai ou ficar seja... bem com todo mundo, né? E assim, eu nasci em São Paulo, né? Minha família é uma típica família tradicional paulista, que... povo que trabalha muito, povo trabalhador, entendeu? Você conversar com qualquer paulista, ele sempre vai falar muito do trabalho. Essa é a realidade do paulista. Ele não é... Da maioria, né? Não generalizando. a grande maioria. Diferente do mineiro. O mineiro, ele é muito mais receptivo, ele conversa muito mais, ele não tem tanta essa preocupação. Já o paulista, não. O paulista, ele... o foco dele é esse. E... Nem sei por que eu tô falando isso. Você tá falando... não, que aqui são muitas luzes, a gente se distrai mesmo. E, gente, como eu tava falando, você ser entrevistado e você entrevistar muito diferente. Pronto, dei tempo pra você pensar. Obrigado, amor, obrigado, me salvou. Tá ok. E, ou seja, eu cresci em São Paulo, assim, focando no trabalho, né? O que... Eu lá queria saber de política? Não. Assim como vários amigos meus, não estavam nem aí pra política. É uma coisa Às vezes- indigesta, Às vezes, se você né? perguntar assim, quem é o prefeito de São Paulo? Cara, não sei. Agora eu sei, é o Tarcísio. Tipo, sabe assim, era tão... Meu, eu não quero me desgastar com isso. Sabe, eu sei que não vai mudar, eu vou focar em trabalhar e tá tudo certo. Eu cresci assim. Até que, poxa, chegou uma hora que a gente falou, não dá. Isso tá esbarrando o tempo todo, né, hoje na minha vida, né? Não dá pra eu influenciar totalmente minha vida. Não dá pra eu deixar assim, isso caminha sozinho, eu vou cuidar da minha vida. E a gente começou a ver assim, caramba, como líderes, como pastores de igreja, é importante, faz parte, é importante, a gente precisa estar falando sobre isso. Porque a gente começou a se deparar num momento, né, alguns meses atrás, em que ficou muito nítido quem fazia parte de que lado. E a gente viu que, na verdade, uma disputa que era ali política, ela estava muito claro que era uma disputa também espiritual, né? E aí, de repente, a gente começa a se surpreender com algumas pessoas que compartilham da mesma fé que a gente, mas com uma visão completamente, né, oposta no sentido político. Aí você fala assim, caramba, mas uma coisa não casa com a outra, né? Enfim, eu
A gente viveu bem a flor da pele esses meses atrás aí acerca disso. Mas... Correção, gente. Acabei de ver aqui no Google. Tarcísio é governador, tá? Não é prefeito. Só pra não pensar nos comentários. Ah, ele nem sabe. Atenção no que você Poxa, falou. eu prestei. Aqui no Google, A dama do rapidinho. coração. Não. Governador. Lá. Enfim. Então, assim, resumindo a resposta, cara, política tem que ser ensinada dentro da igreja. Se tem hoje um garoto que ele caminha muito, né, falando de jovens, que ele caminha muito alinhado, a vida dele com Deus e política, é o Nicolas. Eu tiro o Nossa. chapéu pro Nicolas Ferreira. Sim. Ele é um rapaz, assim, que tá sendo levantado por Deus pra motivar, né, pra inspirar muitos jovens a se posicionar com ousadia da forma que ele tem se Sabe posicionado. uma coisa que a gente fez? Pra gente não deixar os cultos muito maçantes, só falando sobre política, o que a gente fez foi que a gente incentivou os jovens que queriam saber sobre isso, que era praticamente todo mundo, né? A fazer o curso do Destra, do Nicolas. Né? O curso sobre o cristão e a política. Então, assim, e aí a gente fazia reuniões separadas do culto para falar sobre isso. Então, a gente trazia universitários, a gente realmente fez uma mobilização para gerar isso, o desejo deles também buscarem ter as revelações por conta própria. Né? Porque é muito fácil também você chegar pro teu pastor, e o que eu faço? Se der ruim, a culpa vai ser do pastor, né? Então, quando a gente tem as nossas revelações, a gente chega nas nossas conclusões, a gente vai muito mais longe. Então, a gente também... isso foi com o tempo, né? A gente começou a ter mais sabedoria a como falar, não se tornar uma forma também muito de imposição, mas realmente abrir para o debate. Né, abrir para conversar sobre isso, tá? Ok, você é a favor disso, mas por quê? Né? Vamos trazer aqui a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? Vamos conversar sobre isso, né? Porque, assim, sinceramente, eu e o Ian, a gente é muito aberto a aprender, viu? Então, a gente evita chegar, assim, com as... Tipo assim, é isso e pronto. Tô fechado nisso, Tô né? fechado nisso. A gente realmente se abre muito para aprender. E se a gente estiver errado, a gente vai reconhecer, né? Eu falei aqui do Tarcísio, eu acho que... Não, peraí, eu vou conferir aqui, entendeu? Então, qualquer um pode errar, qualquer um pode falar algo que possa ferir alguém, né? Porque política também fala muito sobre os valores, então é muito fácil você ferir alguém através de uma opinião política sua. Então... por causa de experiências, né, amor, que a gente teve, realmente a gente sentiu do Espírito Santo de tentar fazer isso da forma mais sábia possível. Claro que vai ter pessoas que vão se chatear de qualquer forma, né, mas pelo menos a nossa parte a gente fez, né, então acho que isso é uma boa dica para os jovens cristãos, não ficarem nos seus meios de relacionamento, seja no trabalho, na escola, na faculdade, tão fechado e tão incisivo, né? Assim, tão fechado mesmo para o que os seus amigos têm a dizer. Tenham os seus valores firmados em Deus, acima de qualquer coisa, porque o Nicolas, amanhã ele pode aparecer com um escândalo aí. E aí? Nosso modelo de político cristão já era. Então, o nosso exemplo não pode estar em pessoas, não pode estar no presidente X, no assado. A nossa prosperidade está em Deus. Amém. O nosso maior exemplo, o nosso maior modelo é Jesus, é Yeshua HaMashiach, né? Ele foi o nosso modelo de homem. Então, e ele teve muita sabedoria para quando falar de política, mas ele sempre foi muito posicionado. Então, hoje na igreja a gente precisa de jovens assim, né? Que sabem quem são e que conhecem a palavra, que têm um relacionamento com o Espírito Santo e se movem nisso. E quando a gente se abriu para entender, e a gente se abriu para a palavra, né? A gente começou a ver que, na verdade, a política sempre esteve, né? Então, por exemplo, o sacerdote, ele ocupava um papel político.
né? O sacerdote era aquele que cuidava ali do seu arraial, do seu povo, e ele que muitas vezes ia levar, né, esses assuntos políticos adiante, ou muitas vezes ele que ia, né? Então Moisés, por exemplo, com um tempo lá só, né, cuidando de todos os assuntos sozinho até chegar ao seu sogro Jetro para dar uma outra orientação de abrir novos cargos, né? Então ele estava ali como presidente, talvez, do comitê, e aí ele agora teve que abrir os seus governadores, os seus vereadores, enfim. Enfim, e tantos outros, né? A gente esquece muitas vezes que monarquia também é política, né? Ou seja, Davi era rei, quantos outros reis não tiveram? Quantos outros homens, segundo o coração de Deus, homens referência, né? Grandes homens de fé em que a gente se inspira na Bíblia e estavam ocupando, né? O próprio José, né, do Egito, ocupava o cargo de governador, enfim. Então, e a gente esquece que Jesus ele vai voltar para reinar, que ele vai voltar, né, com um cargo supremo, ele vem como rei. Ele vem com um papel político. Inclusive, essa foi uma das grandes indignações do povo judeu, porque para eles o libertador ele viria justamente para libertar Israel daquele cativeiro, né? E na verdade o que Yeshua ele veio fazer na primeira vinda foi estabelecer uma libertação espiritual acima de tudo. O que ele nos mostrou? Que a libertação está primeiramente aqui, na nossa mente, no nosso coração, no nosso relacionamento com Adonai. Então ele restabeleceu essa conexão e aí sim agora você pode ser liberto do cativeiro, sei lá, do governo tal, entendeu? Então assim, a gente também conversa muito sobre isso, tanto entre nós quanto na igreja, né, sobre essa dinâmica de Yeshua, como vai ser quando ele, na segunda vinda, como que ele vai governar, né, a palavra diz que nós somos constituídos reis e sacerdotes, então ele vai precisar de pessoas para restaurar a terra, porque a terra vai ter acabado de sofrer um Armagedon, uma destruição, e vai precisar ser restaurada. Então, como que vai estar a nossa mente? A nossa mente vai estar conectada com como Yeshua pensa, vai estar conectada com Deus, ou a gente vai ter uma mente ainda cativa? Entendeu? Então, tudo isso que nós fazemos aqui durante essa vida, que nós temos a oportunidade de desenvolver o nosso relacionamento com Deus, vai ser uma bagagem que a gente vai levar também para a nossa vida eterna. Então, é muito importante ter essas questões resolvidas na nossa mente, no nosso coração e se abrir para o que Deus está querendo dizer através até das experiências que a gente tem, por exemplo, como o Brasil, né? Então, o que Deus está querendo falar para a igreja através de toda essa experiência? O que Deus está querendo dizer através desse não, né? Que a gente... eu tava lá no CMA. Inclusive, parei um tempo... O que é isso mesmo? Parei um tempo, fechei minhas redes sociais, que o povo ficou frenético, né? Mas, e o que a gente foi fazer lá? A gente foi orar, meu irmão. A gente tava orando, a gente tava buscando a Deus. Culto todos os dias estavam fazendo culto lá. Quando não era a gente, era um jovem da igreja que tava lá orando, intercedendo. E continuamos orando, intercedendo pela nossa nação todos os dias, né? Então, aquilo foi um aprendizado, por exemplo, despertar um amor pela nossa nação e um desejo de interceder e de clamar pela nossa nação. Então, foi um aprendizado, né? Sim. Nem tudo nós vamos entender plenamente, mas confiar em Deus é a base para todas as coisas. Amém. Agora, continuando nesse, rapidinho, do jovem bem posicionado, né? Mencionou o Nicolas. Hoje nós temos muitos jovens realmente bem posicionados, tanto para um lado bom quanto para o outro lado também, ruim, relacionado à igreja, a princípios. E isso acaba gerando alguns conflitos. Por exemplo, entre o jovem, com seus pais e com a igreja. Gera essa relação aí, jovem, os seus pais, ou com seu pastor ou com a igreja. De repente tem um posicionamento que não é
de acordo com seus pais, às vezes. Ou também difere da igreja. Como seria para solucionar aí um pouquinho, dar uma abertura de mente para esse jovem? A pastora é perita nisso. Que acaba Eu acabei tendo de falar conflito. pra caramba, fala aí, pelo amor. Acaba tendo esse conflito. Porque eu já presenciei alguns jovens Aí só fica no que olhinho. ficam indo pro outro lado. No caso, assim, um lado que fere as doutrinas Gostei. da igreja. Aham. Né? E já vi, assim, eles, os pais, assim, grita daqui, Sim. grita daqui, não, e não dá em nada Sim. entre os dois. É muito comum também a gente ver, como a gente falou, os pais que não querem que o filho vá para a igreja, que às vezes dá um conselho contra o que a palavra ensina. E como a gente sempre instrui, é o que a Bíblia nos ensina. Honre seu pai, né? Honre sua mãe. Então, mesmo que hoje ele não tenha acesso à palavra, honre ele, né? Se você, principalmente, você mora com seu pai, você mora com sua mãe, honre ele, obedeça, né? E ore, vai lá, dobra seu joelho e peça Orar para é que muito importante. e peça para que o seu pai seja alcançado, a sua mãe, ou ele te libere para esse evento na igreja. Então, às vezes, a gente chega, poxa, eu quero muito ir, mas meu pai não deixou, meu pai quer que eu Ora. priorize isso, meu pai quer que eu faça isso. Cara, ora, Faz voto. faz voto com Deus e, meu, e eles têm as experiências deles, é incrível isso, sabe? O como que... se hoje eu sirvo a Deus foi porque eu tive uma experiência dessa, né? Foi. Porque quando Deus me chamou pra abandonar tudo mesmo e me tornar missionário, eu lutei ali um pouco com Deus, mas eu já tava vivendo essa realidade por 6 meses, mas eu achei que era só 6 meses e eu ia voltar pra onde eu tava, enfim, o cargo que eu ocupava, o trabalho que eu tinha. E eu falei, Deus, se é você que tá falando isso comigo, você precisa falar com meu pai. Meu pai que, assim, tipo, zero relacionamento com Deus, nada, quase ateu. Falei, eu preciso da bênção do meu pai, eu entendo, eu preciso. Eu vou entender que é o Senhor se o meu pai me abençoar. Aí um dia eu cheguei lá pro meu pai e falei, ó, Deus tá me pedindo pra eu viver isso, pra eu abandonar tudo, e eu preciso da sua bênção. E aí ele falou, ó, filho, eu não sei o que isso significa muito bem, mas eu te abençoo. Entendeu? Então, ou seja, a gente incentiva isso, que o jovem busque no lugar de oração, sabe? É até uma oportunidade que ele tem para desenvolver um testemunho, para desenvolver uma experiência com Deus diante, talvez, da sua adversidade mais próxima, que é dentro da própria casa, né? E, às vezes, também acontece o contrário, de chegar o pai falando, olha, meu filho tá na igreja, ele tá bem, mas quando chega aqui em casa, ele toca o terror, né? Mudou completamente. Muda completamente. Aí vocês estão achando que ele é... Enfim, e aí a mesma coisa. Aí a gente tem o aconselhamento, o discipulado, ele é uma ferramenta excelente, uma ferramenta assim que... Muito importante. o dia que nós entendemos o valor e a importância dela, isso se tornou vida no nosso meio, porque se a gente vê uma pessoa, né? Se a gente vê escândalos dentro da igreja, a resposta é faltou discipulado, né? E geralmente esses escândalos acontecem, né? E tomam uma proporção grande quando eles acontecem com líderes, né? E o caminho da liderança é um caminho que geralmente o discipulado para em algum lugar. Vai se tornando muito solitário, né? Então, você chega na igreja, você é um livro aberto. Você não tem problema de contar do seu passado, das suas dificuldades, das suas lutas, né? Aí você, como a seara é grande, poucos são os trabalhadores, rapidinho arruma um cargo para você, né? Você agora é o encarregado da limpeza do banheiro. E aí, se você se dedica um pouquinho, agora você já virou o chefe da limpeza do banheiro, né? E aí, porque gostaram do seu trabalho como chefe, aí você vai ser promovido agora, talvez alguma coisa na tesouraria. Enfim, vão arrumar, sempre vai arrumar. Você vai, Porque precisa. daqui a pouco você, enfim, você tá liderando uma célula, você tá liderando louvor, você tá isso, aquilo, você é ungido isso, aquilo. Tá envolvido. E você continua tendo aquela luta. Só que agora você já não tem mais coragem de dizer, de continuar sendo o livro aberto, que você ainda tá lidando com aquele problema, com aquela fragilidade. Que vão pensar de mim que sou líder disso ou daquilo e ainda tô caindo nessa situação. Então, as pessoas tendem a deixar o aconselhar, porque agora eu discipulo, eu não preciso mais ser discipulado. Não. Discipulado é Pra sempre. para sempre, né? Então, essa ferramenta é excelente. Então, nesses casos, né, a gente recorre pro discipulado. Vamos conversar, o que está acontecendo, né? Poxa, aqui você está dando um testemunho tão bom, por que na sua casa tá sendo diferente? Você, né? Será que você está dando bom testemunho?
para os seus familiares? Será que se os seus familiares não são alcançados, eles olhando para você, eles vão desejar viver o que você vive hoje dentro E a da gente igreja? já teve muitas experiências com pais sensacionais. Muito lindas mesmo. Do pai e da mãe. Tem um jovem que ele... Um beijo, João. Ele anda quanto tempo? Quase 2 horas, né? Não, uma Uma hora e e pouca pouco. pra ir e uma isso, pouco pra voltar. Ia pra igreja andando, né? Às vezes ainda vai. Mas aí ele também foi abençoado, que conseguiu um emprego, glória a Deus. Mas a família dele era totalmente contra e realmente era muito difícil. Meu filho tá fazendo umas coisas muito loucas pra igreja. Ele fazia Vocês uns concordam votos, com uns isso? propósitos. Ele foi ele tá- assaltado uma vez no caminho. Ele tá emagrecendo muito jejum. É isso mesmo, vocês estão sabendo disso, pastores? Vocês que estão incentivando. Vocês que estão incentivando. Opa! Daí pra cima, né? Você usa uma palavra bem light. Mas a gente ouviu muita coisa de pai. Muita coisa mesmo. Então, assim... E aí, no aniversário dele, agora não sei se ano passado, no final do ano passado, a mãe dele veio toda emocionada. Porque no aniversário dele tinha um monte de gente da igreja. Porque ele é muito amado. Né? Então tinha um monte de gente, a gente foi lá, orou por ele, e a mãe assim, muito emocionada, meu Deus, eu não sabia que meu filho era tão amado. Então, e ali ela entendeu por que ele fazia tudo o que ele fazia e que ele realmente estava num lugar, num ambiente, numa comunidade familiar. E por isso que a gente estava falando antes sobre a importância de ter da comunidade igreja, né? Realmente nós formamos seres humanos. Então, nós ajudamos as pessoas, todos nós aqui, ajudamos as pessoas a se tornarem cidadãos melhores, homens melhores, maridos melhores, esposas melhores, pais melhores. Então, o ambiente da igreja é o melhor lugar para um jovem estar. Sim. É o melhor lugar. Ali ele vai aprender princípios básicos da vida mesmo, e ali ele vai poder romper financeiramente, romper familiarmente. Às vezes são pessoas que vêm com muitos traumas familiares, né, desafios. Então ali é um lugar seguro onde ele vai poder se abrir, se entregar, ser tratado, ter o seu orgulho muitas vezes trabalhado, né? Então, por que eu falei isso mesmo? Eu entrei na história do João e fui embora. Um abraço, João. A questão dos pais, né? A questão dos pais, sim. E a função da igreja. Sim, então a igreja, essa dinâmica, sim, tem tudo a ver com o que eu tava falando. Então, a gente tá aqui concordando. A igreja e a família é muito importante, essa interação. E nós, pastores, né, pessoas, liderança, vocês que estão ali perto com jovens, tem que ter um tato, uma sabedoria de não colocar esse jovem contra os pais. E isso é uma coisa que não pode acontecer, entendeu? Incentivar o filho. O filho não pode ver o pai como demônio que tá perseguindo ele, quer mandar ele pro inferno. Não pode. Tem que realmente levar esse jovem a construir uma vida de oração. Porque nos momentos difíceis na nossa vida, o que Deus quer é que a gente se aproxime dele. Nos momentos de dor, nos momentos de fragilidade, o que a gente precisa fazer e o que Deus quer é que a gente corra para os braços dele. Então, é nesse lugar que ele nos dá revelação, é nesse lugar que Deus me deu músicas muito preciosas, sabe? Que, inclusive, gente, fica aqui o nosso convite, a gente vai ter uma gravação aqui, agora em maio, né, amor? Qual é a data exatamente? Não, é abril 20... Final de abril, né? Ele vai conferir aqui a data, mas fica aí o nosso convite. Não tava planejando, mas 29 de abril. A gente vai estar gravando, fazendo mais uma gravação. Então, aonde que nascem essas músicas? Aonde que nascem os
os frutos, né? Da onde que nasceu esse podcast? Nasceu de um desejo de agradar a Deus, de se aproximar de Deus, de edificar pessoas que precisam no momento de dor, no momento de sofrimento, precisam dos frutos da nossa dor. Né? Precisam dos frutos daquilo gerados na nossa dor. Então, nesses momentos que a gente passa de dificuldade, crise na família, crise ministerial, crise, enfim, na nossa vida, correr para os pés de Jesus. Correr para os pés de Jesus. É a chave para você conseguir vencer os desafios vivo. Né? Então é isso. Rapidinho. Falta quanto tempo? Que eu tô boiando aqui. 20 Tá bom. minutos. Só pra saber. Um outro assunto que vamos entrar agora que hoje na vida do jovem cristão, até mesmo não cristão, né? Que causa muita confusão. E o relacionamento, e nós sabemos também que vocês, né, se conheceram no F-Hope em Florianópolis. Conta pra gente que foi essa experiência, como foi essa experiência que vocês se conheceram. Na verdade, não tá muito legal, não. Você estudou um forno menos eu. Hoje eu fiquei tão Minha feliz. irmã foi, eu. A tua irmã foi? A irmã dele foi. Depois, Você pode ir como um casal também. Tá vendo nisso? Tem Me que leva. se planejar. uma planejar bem, Mas é então. maravilhoso. Teve casais na sua turma? Teve, Teve? que Na minha turma casaram. também. Teve 3 que se conheceram. Olha. A minha Pessoas que foram casados já. Não, teve? se conheceram lá. Ah, ok. Na minha Né? teve um casal. A minha colhida de casa se casou com um aluno. Olha! Nossa. Esse A negócio de Tainara. casar com aluno, né? A O Ian foi Tainara. meu aluno, né, Pirro? O meu professor. Meu aluno. Foi uma experiência muito... Eu aprendi muita coisa lá, tipo, muita coisa mesmo. Eu também aprendi muita coisa lá. Olha só, separei aqui a fotinha pra mostrar pro pessoal. Como é que... Dá pra ver, Misael? Não sei se dá pra ver. Aqui, ó, são as nossas turmas. Em cima é o Ian aqui circulado. Quem me mandou essa foto foi uma ovelhinha nossa que tá... A Marcelinha, tá lá beijo, agora. Mar. Tá lá fazendo. E aí, lá, não sei se foi no quarto, né? Na casa das mulheres colocaram Teve a foto essa- de todas as turmas. Todas as turmas. Aí, o Ian, ele fez a primeira turma e na segunda turma ele foi professor de ministério profético. Ah. Ele olhou pra mim e disse, eis que te digo. Parou. Você leva Parou, minha serás esposa. minha. Brincadeira. E aqui no meio a gente com a nossa filhinha, né? Olha, muito legal. Depois a gente vai mostrar direitinho e ver a foto que ele na edição ele legal. bota. Pronto, e eu aqui toda, né? Mas, Mas, enfim, que parte que você... A história é bem longa, hein? Nossa, Olha. muito longa. Tem mais Vamos uma hora aí. Resumindo, a gente... O Ian foi meu professor de ministério profético e a gente não teve nenhum relacionamento enquanto a gente estava lá. Não pode. Quando eu voltei para Manaus, ele começou a falar comigo. Deu em cima Curtiu de a foto. mim. Nem lembro como que foi essa. Nem eu lembro, mas você perguntou alguma coisa espiritual, sei lá. Você mandou, tipo, um versículo e falou assim... É uma "Ai, boa o que dica, você ó. acha disso? E eu, recém-vinda da F-Hop, a mente fica fervilhando, né? Aí eu coloquei toda a minha professor teologia. O professor lembrou de mim. Não, eu coloquei toda a minha teologia ali pra responder aquela pergunta. Aí a gente foi conversando. Devagarinho, né, amor? Aí a gente... na época a gente começou uma escola de missões aqui na igreja. Que hoje já não existe mais. Mas aí na época a gente chamou algumas pessoas da F-Hop pra ser professor. E aí a gente chamou ele também. Foi quando ele conheceu a minha família. E começamos o compromisso. Ele me Começamos pediu a em orar, compromisso. Mas quando convidaram ele, tu convidou de propósito ele? Sim, Com certeza. foi, com Não, a gente certeza. Ela já tava pensando. Não, a gente já tinha... A gente já tava quase orando. um ano. A gente já tava quase um ano já Sim, conversando. sim. É que você falou um pouco fora de... Ah, desculpa, gente. Falei Deu a muito entender, tipo assim, eu chamei ele. chamou Não, ele. já tava. Não, a gente já tava há quase um ano conversando. E aí a gente começou essa escola de missões.
E a gente chamou, o Duane veio, sim. o Web veio, a galera mais antiga, né? Foram nossos professores lá. O Duane foi o fundador do F-Hop. Sim. E aí ele veio para dar essa aula de Ministério Profético, que é o que ele deu. Você deu ainda umas turmas, né, amor, depois da minha? Eu fiquei lá, eu acho que até a turma 5, se eu não me engano. Fiquei 2 anos e meio, né? Eu fiz o meu seminário, 6 meses, depois fiquei mais 4. Então é até a turma 5. Nas duas últimas turmas eu não tive muito contato com os alunos, porque eu servia na área da loja, da bookstore e na parte de marketing. Então eu ficava no escritório. Mas eu continuava cumprindo a carga horária de intercessão, né? Que é diária, eu fazia, acho que primeiro era 4 horas, aí depois eu mais 2 horas. Mas enfim, como a gente tá falando com jovens, né? E relacionamento, eu quero dar uma dica para você, jovem homem, e mulher também. Uma coisa que fez muita diferença e que direto eu vejo às vezes jovens quando se interessam por uma moça ou vice-versa, trocando os pés pelas mãos, é o seguinte: a pessoa se interessa, né? E aí, logo que ele se interessa, a primeira coisa que ele faz é conta pra pessoa errada, né? Conta pros amigos. Ou pra própria pessoa que ele se interessou, né? É o pior erro. Nossa, a chance de levar um É o pior toco erro. é muito grande. É melhor E assim, quando você faz isso, jovem, você já tá muito propício a se entregar muito pros sentimentos e pro que você vai gerar Até frustração também. de expectativa em algo que você não sabe se Deus tá nisso ou não, né? Nossa. Então, por exemplo, a primeira vez eu terminei minha turma. E aí eu lembro, né? Eu terminei a minha turma, 6 meses, voltei pra São Paulo, passei uns dias lá. Aí aconteceu isso quando eu orei pro meu pai, né? Pra saber se eu voltava, se eu ia continuar lá servindo ou não. Deus deu o sinal, ok, tantas palavras que eu colecionei, voltei. Nesse período que eu tô servindo, né? Antes de começar a turma da Aimee, meu colega de quarto diz assim: você sabe quem que vai vir pra cá? A Aimee, não sei o quê, ela é filha de tal, fulana de tal. Eu falei, eu não conheço, cara. Nossa, você não conhece? Como, pô, mas eles fizeram isso? Eu falei, pô, cara, eu sou recém-convertido, cara. Não sabia nem o zino da igreja. Nada. Aí, nossa, ela canta bem pra caramba, olha esse vídeo aqui, não sei o que. Eu falei, poxa, que legal e tal. Aí ele ficou apaixonado por ela, meu colega de quarto, dormia comigo. E eu tinha uma colega de quarto que era apaixonada por ele. Então, depois, pra me redimir, eu chamei ela pra ser nossa madrinha. Te amo, amiga. Ela sabe quem é. Aí, Brincadeira, a gente ficou muito amiga. Ela depois, no final, já não tava mais gostando dele. Só pra enfim, deixar. ela chegou. Aí eu assim, poxa, interessante, né? Mas ok, pô, ele gosta dela e tá tudo certo. Aí quando eu comecei a descobrir as coisas dela, eu fui conhecer, cara. Então, assim, quando você se desperta pra alguém, a melhor coisa é você cultivar isso no secreto. Porque é nesse lugar que Deus vai mostrar um monte de coisa. Então, eu comecei a ver quem era ela, como ela se relacionava com as pessoas e tal. Aí eu descobri a idade dela. Aí eu falei, pra mim já deu. A gente tem diferença de 9 anos, né? 10, amor. Agora, por exemplo, é 10. Agora é 10. Mas é daqui que a passa pouco, um tempo com 9. Isso. A maior parte é 10 anos. E eu nunca, como eu falei, eu fui um jovem velho. Então, eu nunca também me interessei por ninguém que fosse mais novo que eu. Nem E parece, aí- né? Que a gente tem 10 anos de... E aí eu... Nem um pouco. Quando depois eu passo a receita. Aí eu vi assim, putz, não, ela é muito nova. Eu tenho uma irmã que é 6 anos mais nova que eu, que é mais velha que a Aimee. E eu nunca me interessei por nenhuma amiga da minha irmã, tipo, por conta da questão de idade. Então eu falei, não, deixa quieto, acho que eu tô muito frágil, eu devo estar muito emocionado aqui pra estar sentindo alguma coisa por essa garotinha. Essa garotinha. E aí eu ficava podando esse sentimento o tempo todo. E direto eu via alguma coisa dela que eu gostava. Eu falava, cara, isso é interessante. Deus, se for, você fala. E dificultando pra Deus, essa foi a real. Mas ninguém sabia, nem esse meu colega, ninguém. Isso ficou aí praticamente E eu não tinha nenhum sentimento o por ele mesmo. curso inteiro. E eu me afastei pra justamente, tipo, não ficar, né, colocando lenha na fogueira, né? Então, jovem, eu quero dizer pra você isso. Isso foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Mesmo depois, quando eu podia agora, então, demonstrar o que eu sentia por ela,
os meus sentimentos pra ela tava muito guardado, tava muito assim, se Deus falar que não é, eu não vou sofrer, eu não vou, tipo assim, vai doer um pouco, vai. Mas eu não vou sofrer, eu não vou ficar malzão se eu já tivesse me declarado, se eu já tivesse me idealizado com ela, E a tendo gente filhos, não isso e aquilo. se declarou antes de falar com os nossos líderes. Então, a primeira pessoa que eu compartilhei também. sentimento Isso, foi a minha mãe, que é minha pastora, né? E ele também. Primeira pessoa para quem ele abriu o coração foi pro pastor lá, que inclusive veio e fez parte do nosso casamento. Então você jovem, você adolescente que tá despertando até antes da hora, Olha, adolescente, se tu não tem dinheiro pra casar, guarda esse cancela, sentimento, guarda esse sentimento. entrega pra Deus. Só vai com querer Deus o queimar a largada, sentimento. cara. Primeiro, foca fazer um dinheiro pra casar o casamento, né? Pra pagar o casamento. E ó, é dinheiro. Hoje, dinheiro. então, nossa. Deve E tá depois, muito quando mais. tem filhos, é dinheiro dobrado. Enfim, então, bom, F-Hop foi maravilhoso. F-Hop, ele, assim, me deu uma base, nos deu uma base muito sólida, né? Imagina, 6 meses orando. Nossa, isso, gente, ou seja, é a receita de vó que todo mundo sabe que funciona, é a oração, cara. Nossa, né? falou tudo. Sim. Então, assim, nossa, F-Hop foi uma maravilha. Se você é jovem também, deseja fazer um seminário, fale com seu pastor, construa esse caminho com ele, procurem juntos um seminário, um lugar, ou seja, um outro curso. Enfim, se na sua igreja não tem, enfim, dê preferência para sua igreja. Se seu pastor quer fazer é muito desafiador, a gente só aguentou um ano. Porque realmente é muito desafiador. Você ter uma escola... a nossa questão, porque a gente fechou a escola, foi porque toda a energia da igreja, acabava indo para a escola. Então a gente preferiu entregar mesmo a escola para Deus e fazer usar essa energia para o discipulado, célula, aconselhamento. Mas se você tem uma estrutura que suporta ter uma escola que não vai tomar tanto a energia ali da liderança, ajuda o teu pastor a abrir uma escola, né? Então, ou não, tem aí o F-Hop que a gente indica, tem também lá quem puder, né, fazer algo para fora, tem lá o CFNI também, que é muito conhecido. Fora então, tem vários. Também. Enfim. Tem muitas. Também. Jocum é raiz, né? Jocum é raiz. Vou mandar a minha pra Jocum. Total. E o que mudou na vida de vocês depois do F-Hop? Ai, mudou tudo. Mudou tudo, Realmente, o Ian antes do F-Hop era um, depois outro, né? Eu tinha um ano de convertido quando eu fui pra lá. Eu já tava tendo minhas primeiras experiências com Deus, já tinha me batizado, eu me converti e logo fui pra uma igreja bem avivada, né, em São Paulo, que foi quem me enviou pro F-Hop. Tá aí uma coisa muito importante, envio, gente, sabe? É você não sair da sua igreja porque você tá mal, ou porque você descobriu alguma coisa. Ou porque você se acha muito espiritual. Tipo assim, os jovens aqui, eles não têm... Eles não estão na minha sintonia espiritual, então eu vou pra um lugar onde todo mundo é espiritual. Isso é babaquice, isso não é de Deus. Até algo que eu ia falar naquela hora que você perguntou, que a gente falou sobre pastor online, né? Gente, é muito fácil eu, online, querer mostrar só a minha melhor versão. Entendeu? O pastor Ian online não é o pastor Ian do 1 a 1, entendeu? O pastor do 1 a 1 às vezes fala uma coisa que você não queria ouvir, entendeu? Prega de um jeito talvez que não é o que você gostaria, enfim. Exatamente. Então, o do Reels ali é só segundos da melhor parte de um culto de 2 horas, por exemplo. Exatamente. Entendeu? Aquilo não mostra a minha vida, não mostra quem eu sou de fato. Então... Assim... Não que seja mentira, mas não é a totalidade. É diferente você né? conviver com a pessoa e você ver A gente vê isso na internet como um todo,
né? Uma Aquela- coisa é você conviver com a Aimee, outra coisa é você ver ali as melhores partes, né? Mesma coisa igreja, você já vê o né? testemunho pronto, né? Mesma coisa igreja. Você vê um pedacinho de algo de uma igreja, de um evento, você fala, nossa, que igreja sensacional, eu quero ir pra lá. E, cara, às vezes tem nada a ver. Aquilo ali é um pedaço. Onde Deus quer te usar é na sua igreja. Na igreja onde você foi ganho pra Jesus, né? Honre o seu pastor que tá ali cuidando de você, que tá ali, como o Ian falou, orando, pagando preço pela sua vida, né? Que tava lá no dia que você passou mal, que orou por você, que te mandou um áudio, que fez uma ligação. Essa pessoa é quem você deve honrar. A gente bate muito nessa tecla, sabe? A gente nem recebe, inclusive, pessoas na nossa igreja que não sejam enviadas por outra igreja. Porque a gente entende que se ela saiu mal, ela não vai ser bênção aqui. Então, assim, isso é muito, muito importante. A gente foca também muito no novo convertido, naquela pessoa que não teve experiência. Que não teve uma experiência, né? Então, assim, se você tá em casa e você tá hoje nessa crise aí na sua igreja, saiba que essa crise é para te amadurecer. Essa crise é para fazer você ser bênção aonde você está. E aí, se Deus for te enviar para um outro lugar, ele vai falar com o seu pastor, ele vai mover. É incrível que a parada acontece, gente. Sim. A gente já fez envios, né, amor? E assim, de início, teve situações que a gente não queria. Mas Deus falou com a gente. Deus falou com a gente. E nós fomos enviados. Então, fomos enviados. Nós enviamos. E nós enviamos. Então, assim, é muito importante mesmo, sabe? Ter essa harmonia e essa paz mesmo em todo o processo que a pessoa está vivendo na igreja. Não é você indo para um F-Hop da vida, você tem que ir para lá para ser bênção lá, não para levar uma raiz de rebelião, né? Tem a gente já enviou algumas pessoas para lá. E uma das pessoas que a gente enviou foi um processo. E quando essa pessoa ela foi para ser enviada, eu falei pros líderes lá, essa pessoa ela vai para aí, ela vai ser uma bênção, porque ela é uma bênção aqui. E ela vai ser uma bênção aí. Então, pode envolver mesmo, que é uma pessoa que vai estar aí somando. Isso é muito importante, porque você que foi professor, sabe que já recebeu umas buchas lá, né, amor? Sim, total. E é muito ruim você receber uma pessoa que tá lá porque o pai quis enviar pra ver se dava um jeito, ou porque... Resolve, enfim, porque lá mesmo a parada o manto é forte lá. Ou porque a pessoa ficou batendo o pé e aí foi porque quis. Foi porque quis, né? Então, assim, o que a gente pode fazer é ensinar essa próxima geração. Olha, faça assim, faça assado, não cometa os nossos erros, faça dessa forma que você vai ser mais bem sucedido. Então, tudo isso aqui que a gente está falando para vocês é para que a experiência seja a melhor possível aonde você estiver, seja na sua igreja, seja num seminário. O Deus que ele vai falar com você na sua igreja é o mesmo Deus que vai falar com você no seminário. Se você está sendo uma pessoa distraída aqui na sua igreja, não consegue ser fiel ao teu pastor, não consegue se manter ali firme com o ensinamento que o seu pastor está ensinando, não consegue ser sincero com ele, você não vai conseguir fazer isso num seminário. Né? Seminário é primeiro, como diz a minha avó, primeiro rabo de saia que aparecer, tu vai se distrair, porque aqui tu já tá distraído. Né? Então lá vai aparecer também tentações, vai aparecer também coisas para te tirar do foco. Então a obra começa aqui e agora. No lugar onde Deus te plantou, no lugar onde Deus está usando esses pastores, esses líderes para te abençoar. Então aproveita, mergulha e seja uma bênção. E posso falar só uma última coisa com relação ao F-Hop? Uma coisa que eu sei que a gente tá no horário, né? Quando eu estava indo para lá dentro do avião para fazer o seminário, não imaginava de nada que ia acontecer. Eu fiz uma oração, eu falei, Deus, eu já me arrependi de muitas coisas que eu não fiz. Eu quero viver esse tempo intensamente, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim lá. Então eu fui para lá aberto, assim, a falar assim para tudo que eu pudesse ver em Deus, eu estava disposto a viver, a falar assim. E eu pude viver esses 3 anos
Deus me deu a oportunidade, o privilégio de poder entregar 3 anos pra ele de solteirice, sabe? Aonde se eu tivesse logo no primeiro ano casado com a minha, eu não teria vivido, nossa, nem um oitavo do que eu vivi lá. Então, você jovem que não casou ainda, não fique ansioso pra casar. Sabe? Viva intensamente esse tempo de hoje que Deus te deu hoje. Porque o dia que você casar, nunca mais você vai poder voltar a servir a Deus como solteiro. O dia que você tiver filho, nunca mais você vai poder voltar a servir a Deus como quando você só era casado. Entendeu? Então, assim, o tempo que eu pude dedicar pra Deus durante esse período, talvez nunca mais eu vou conseguir dedicar pra Deus. Hoje eu tive que separar esse tempo que eu entregava só pra Deus, pras atividades que eu tenho dentro da minha casa, pras atividades que eu tenho no ministério, pras atividades que eu tenho que fazer com a minha esposa, pras atividades que eu tenho que fazer com a minha filha. Entendeu? Então, ou seja, o que eu derramava aos pés do Senhor em tempo de tempo, hoje eu não consigo entregar mais. Se eu não entender isso, eu vou até ficar me frustrando com Deus, achando que hoje eu amo Ele menos. Tive que converter isso daí pra qualidade. Hoje o tempo é muito menor e aí eu tenho que compensar na qualidade, sabe? Mas então, assim, se essa oração que eu fiz, eu falei, isso daqui eu quero... Aí quando eu vivi isso, eu falei, eu quero levar isso pro resto da minha vida. Sabe? Então, se hoje eu tô em Manaus, se hoje Deus me entregou essa igreja, esse povo pra cuidar, eu quero viver isso intensamente. Então, vamos fazer gincana com o jogo? Vamos. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos gravar? Vamos. Vamos fazer acampamento? Vamos. Fazer voto. Aí alguns pegam e falam assim, pô, você só tá arrumando dor de cabeça na casa. Tô nem aí. Né? É isso aí. E é maravilhoso. É maravilhoso. Eu amo servir a Deus, eu amo fazer... sensível, né, amor, ao que Deus tá... Eu amo fazer... ver, assim, fazer parte do que nós estamos fazendo hoje, poder falar assim, hoje eu estou contribuindo para que o evangelho seja propagado, hoje eu estou contribuindo para que vidas sejam alcançadas. É maravilhoso. E Deus tem algo grande para fazer em Manaus. Tem. Antes de acontecer o que aconteceu na política da nossa nação, um mês antes do primeiro turno, menos de um mês, eu acho, inclusive, foi Yom Kippur. Calcula aí, vê certinho quando que foi, ou foi durante, depois do primeiro turno, não lembro, foi ali no meio. Deus nos deu um direcionamento de fazer um voto 40 dias descalço. E a gente passou 40 dias descalço mesmo, assim, andando descalço, né? Sem sapato. Não calçar sapatos por 40 dias. Não calçar sapato por 40 dias. Podia lavar o pé, mas não. Imagina lavar o pé 40 dias, indo no centro. Não, a gente hidratava, fazia todo um gueri-gueri. Teve um dia que eu peguei uma queimadura tensíssima lá na Ponta Negra, inclusive, num propósito de oração que a gente fez em Yom Kippur, que estava dentro desses 40 dias. E aí, depois, no processo desses 40 dias, para terminar, a gente entendeu por que Deus tinha pedido pra gente esse voto. Né? Por que Deus tinha pedido pra gente passar esses 40 dias descalços. No início, nem a gente entendia. Então, Deus vai pedir coisas... falou, vamos fazer. E vamos. E aí, um monte de jovem começou a querer fazer, a gente barrou a galera, porque se dá ruim, o pai vem em cima da gente, né? Se corta o pé, se queima o pé. A gente ia pro shopping descalço, eu fui pra reunião de Não, sim, descalço. Não, foi 100%. Ninguém entendia nada. Mas depois a gente entendeu, né, que Deus estava ali nos chamando na intercessão pela nossa nação. E que aonde a gente colocasse a planta dos nossos pés, Ele ia nos dar por herança. E isso fez muito sentido pra gente, porque a gente já estava vindo orando para morar fora, né? Então, assim, algumas portas se abriram e a gente estava, e aí, o que a gente faz? Então, hoje, mais do que nunca, a gente entende que Deus tem algo muito grande para fazer aqui na nossa cidade, na nossa nação, e Deus vai nos dar essa nação por herança. Essa terra, o Brasil é uma terra abençoada. Amém. O Brasil gente, vocês não têm noção, quem veio pro Brasil, quem colonizou o Brasil, não foram os ladrões, a maior parte da colonização brasileira foi de judeus. E aí, depois, estudando a história, que eu entendi por que eles eram chamados de ladrões, porque eles vinham expulso das outras nações, né? A Espanha foi uma nação, Espanha, Portugal, que expulsou muitos judeus, e muitos deles vieram para o Brasil. E eles que
eles que colonizaram, tá certo, né? Essa palavra? Colonizaram o Brasil. Fizeram parte Então, o do Brasil processo. é uma terra abençoada. Uma terra não de ladrões, de pessoas que são a escória de outras nações, mas é uma terra de pessoas que têm aliança com Deus. Então, o Brasil é uma terra de aliança com Deus. E o que depender de nós, eu acredito de vocês também, a gente vai zelar por essas promessas. Amém. Então, é isso. The end, fim. Então é isso, a produção já tá expulsando. Desculpa. O técnico já tá com fome. Tadinho. Então é isso. Pastores, muito obrigado, gente. Foi um prazer Gratidão. enorme, A enorme. honra foi enorme. nossa, tá A aqui. honra é nossa. Já tô seguindo lá no Instagram, já tô stalkeando vocês tudinho. Sim. Ah, eu também. tô Moídos, eu seguindo olhei vocês. Moídos, olha o nome Moídos, acampamento é Moídos. Moidão. Moidão. Nossa, eu olhei o nome, Carne Moídos. Vai ter o moída. carne, vai ter o carne moída. É, o isso? carne moída. Vai Os ser nomes são os aberto pra todo melhores, os nomes. Esse nome aí tem história, ó. mundo. É. Outro dia, Aí, outro dia outro eu vou dia a gente perguntar sobre isso. Outro dia a gente... O que eu mais via, moído, moidão, não sei o que, várias coisas de moído. Eu me cuspi aqui. Nós somos moídos, né, gente? Depois passa um desinfetante aqui. Eu cuspi aqui, miséria. Mas nós somos moídos, né? Como podemos. Pés moídos. Todos moídos. Mas desde já nós agradecemos a presença de vocês. Muito obrigado. Foi um prazer enorme. Ela já conhecia, minha esposa conhecia. Eu falei, porque quando eu cheguei no Mi, já tinha passado, tinha instalado o Jump na hora que eu cheguei. Aham. Não tinha mais. Eu só ouvia a música, conhecia algumas coisas. Aí a minha esposa, eu conheço a Delta. Eu falei, gente. Aí tem uns amigos meus de outra aqui, todo mundo conhece. Eu falei, eu não tô em Manaus, gente. Eu não sei o que acontece. Eu cheguei no Mi com 10 anos, eu não sei o que acontece de nada. Mas um prazer enorme. E eu tô muito feliz, sério, gente. Eu sou sorridente, sim, eu tô muito feliz. Um prazer muito enorme, nós agradecemos. A todos vocês que assistiram também, nós agradecemos vocês, tá? Considerações finais, palavrinha final, assim, rápido, pros jovens. Pra encerrar. Últimas palavras, considerações finais, assim, ó. Você jovem, isso. Você jovem, isso. E nós damos tchau e encerramos. Você jovem, use sua energia. Você jovem, fale de Jesus. Você jovem, gaste seus dias, as suas horas naquilo que queima dentro do seu coração. Você já tem um propósito, você não é acaso. A palavra propósito é incrível, porque Deus te fez de propósito. E se você não sabe qual o seu chamado, você já tem na Bíblia 2 grandes propósitos, que é ir pregar o evangelho e fazer discípulo. Então você jovem, gaste os seus dias investindo nisso, que você certamente você será muito cheio, muito repleto, muito satisfeito em só fazer essas 2 coisas, né? Aproveita esse tempo que você tem hoje, estude, tá? Invista em educação, sim, faça a faculdade se necessário e principalmente pregue a palavra de Deus. É isso que eu quero deixar pra você. Eu tô falando pra câmera do meio, não sei se é isso mesmo, mas eu acho que é, né? Tá todo mundo aqui. Puxa Perdão. vida! O corte faz dessa qualquer coisa. E é isso. E eu amo essa juventude. Amém, é isso aí. E o que eu vou dizer pra você, eu concordo tudo com quem falou, e assista o Atos Cast toda segunda-feira, 7h30 da noite. Pronto. Lembra? É isso, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau! Valeu! Tchau.